Diz assim, Jesus e João escreveu: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Que palavra, que lindo, que expressão maravilhosa. Você agora não é apenas um servo, você é um amigo pessoal de Deus. Diz: o servo não sabe nada do que o seu senhor sabe, mas eu não. Tudo o que eu ouvi, eu vos tenho dado a conhecer, inclusive o que ele vai falar esta manhã. Vamos orar ao Senhor. Prepare o seu coração, sua agenda, sua caneta, acompanhe a mensagem, anote o que Deus tocar de mais forte em seu coração, em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, o meu coração é um coração apaixonado por Deus. Te amo, Senhor, com a minha alma, com as minhas forças, com toda a expressão do meu ser. E eu sei, Senhor, que Tu me concedeste uma responsabilidade muito grande. Jamais teria capacidade de ser um pastor, um pregador, se Tu não me tivesses iluminado os olhos do meu coração, se Tu não tivesses tirado as escamas romanas que estavam sobre o meu olhar, se Tu não tivesses tirado, Senhor, os véus da lei do meu coração e me tivesses dado a suficiência, eu jamais poderia estar neste altar. Então, Senhor, hoje nós queremos conhecer a Tua vontade, queremos ver o justo falar e se manifestar neste lugar, e queremos ouvir a Sua voz, a voz que sai da Tua própria boca, Senhor, através dos meus lábios. Em nome de Jesus, fala-nos, Pai, e que nós, com o coração sincero, recebemos esta palavra com muita gratidão, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta. Meus amados irmãos, família bendita, servos do Deus Altíssimo, congregação de Deus, igreja do Deus vivo, meus filhinhos em Cristo Jesus. Você sabe que a experiência do pregador, que tem muitos anos de altar, é muito interessante, porque no meio de tantos temas que são abordados, no meio de tantas experiências que nós temos tido com a palavra, existem coisas que são muito sensíveis para o meu coração. E hoje nós vamos conhecer um deles. O que quer dizer servos de Deus? Qual é a diferença entre ser apenas um servo e ser um amigo de Deus? Você sabe que quando Jesus deu estas palavras, ou falou sobre João 15, já estavam vivendo a quinta-feira para a sexta-feira da paixão, e seria a última vez que Jesus iria viver a Páscoa como os judeus viviam. Era a última Páscoa, porque Jesus estava instituindo a partir dali uma nova Páscoa, porque a Páscoa dos judeus tinha a ver com
sua saída do Egito, tinha a ver com o sangue que foi colocado nas ombreiras das portas, e agora a Páscoa iria ser realizada de Jesus em diante de outra forma. Era pelo sangue que ele iria derramar na cruz do Calvário. Não mais um sangue de um animal colocado nas ombreiras, que quando passava o anjo da morte, ou quando passou, não tocou naquela casa. Então, essa Páscoa sacrificial foi substituída pela Páscoa de Cristo, pelo derramamento do seu sangue, pelo seu próprio sacrifício. Então, Jesus agora, naquela derradeira, aquelas horas derradeiras, estava se aproximando o sacrifício, a morte, e Jesus começou a falar aos seus discípulos sobre amor. Por isso é que eu lhe digo que estes temas são muito sensíveis e raramente pregados, mas chegou a hora de termos este conhecimento. Então Jesus falava de amor, e diz em João 15:14, ele disse: vós sois meus amigos, já não vos chamo de servos, disse o 15, agora você é um amigo. Por quê? Se você fizer o que eu te mando. Você é amigo de Deus se você faz o que Ele manda. Porque este amor de Jesus, na realidade, era o coração dele. Diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, a vinda de Jesus foi um ato de amor. E Ele agora está mostrando que Ele amava tanto os discípulos como Ele nos ama, que Ele disse: agora eu não posso apenas ter um relacionamento com você na base do servo. Hoje eu quero expressar o que é a minha relação com vocês como amigos. Mas Ele disse: se você quer ser realmente meu amigo, se você quer ter intimidade comigo, se você quer saber, porque o servo não conhece o que diz o seu senhor, ou que conhece, ou que ele representa, ele disse: mas eu vou te tratar como amigo, porque você vai conhecer as coisas que eu conheço. Então em João 13:1, ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então significa que todo o amor que nós temos na nossa vida é um amor sagrado. Foi o derramamento do Espírito Santo em amor em nossa vida. E Jesus disse isso: Ele nos amou, Ele os amou até o fim. Versículo 23, ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele quem Ele amava, que era João. E diz o versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Então o Senhor está falando de amor. Faltavam poucas horas para o momento da dor, do Calvário, do sacrifício, de Ele se tornar pecador no nosso lugar, de Ele se fazer pecador para que hoje fôssemos salvos e justos. E Ele está falando de amor. Ele está falando de uma amizade. Ele está dizendo: se você quer ser não apenas um servo protocolar, se você quer ser realmente um amigo, faça o que eu te mando. Em João 14:21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer que o amor, na realidade, é o legado de Jesus. Todas as vezes que você prova que você ama a Jesus, Ele se manifesta na tua vida.
Isto é maravilhoso. Então, quando você começa o seu dia sabendo, Senhor, Tu estás em mim, Tu me amas, Tu me ensinaste a amar, você pode ter consciência disto, amado. Deus se manifestará na tua vida. Porque amor é o legado de Jesus. Veja uma coisa interessante. Nenhuma religião nesta terra tem um Deus que ame incondicionalmente. Nenhuma. Você sabe que as religiões foram fabricadas por Satanás, foram criadas por Satanás. Lembra-se que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando ele levanta uma religião, é com este intuito de enganar as pessoas, até levá-las à morte, se possível. Então, nenhuma religião tem um Deus que ama. Pelo contrário, os deuses das religiões, e eu coloco aqui com letra minúscula, são deuses vingativos. Se você não faz, morre. Se você cai, acabou a tua vida. A Bíblia diz que Jesus ensinou isso. Uma pessoa justa pode cair até 7 vezes que Deus a levanta. Você se diz, 7 não é o número, o algarismo 7, é que 7 é o número da perfeição. Aquela mulher que foi apanhada em adultério, Jesus disse, eu também não te acuso. Os discípulos que o seguiam, ele sempre dizia, eu amo vocês. As religiões não têm deuses que amam. Você sabe, estão aí religiões baseadas em espiritualismo, quando baixa lá alguma coisa nos altares, nos gongás, é tudo, se você não fizer eu mato, eu tiro o teu marido, eu acabo com o teu filho, eu destruo a tua casa. Essas são religiões que fazem caridade, mas fazem o mal, porque o cabeça deles é o próprio diabo. Então veja o cristianismo. Diz que Deus é amor, que Deus ama, que nos amou quando ainda éramos pecadores. Este aqui é um fenômeno espiritual do amor de Deus. Veja, Paulo dizendo em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos por ele da ira. Versículo número 10, porque se nós, quando éramos inimigos na carne, éramos como filhos da ira, quando éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida. Então, enquanto andávamos perdidos, nós já estávamos dentro da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus. Todos nós nascemos ovelhas. Diz que por um pouco de tempo Ele nos deixou, mas logo nos cobriu com misericórdia. E esse pouco de tempo que Ele nos deixou, amado, cada um aqui tem uma história, chama-se o testemunho. Testemunho. Cada um de nós tem uma história daquele tempo, daquele período em que o Senhor por um pouco nos deixou. Conheço alguns irmãos mais particularmente que passaram pelas profundezas do inferno, mano. Pessoas que pulavam cemitérios para fazer trabalhos, pessoas que davam facada num animal e bebiam sangue, catularam a língua, o alto da cabeça, a planta dos pés, os braços. Tudo isso são os deuses desta terra, cujo cabeça é o diabo.
Mas diz que quando ainda éramos inimigos, quando ainda estávamos no meio do pecado, não tínhamos nem ideia do que era o Evangelho, mas porque sempre fomos ovelhas, Ele foi, buscou, até nos encontrar. Você sabe, você tem uma história, eu tenho uma história. Ninguém conhece melhor a nossa história do que nós mesmos. Estava lá abandonado numa cama de um hospital, 9 meses de CTI, 20 cirurgias, fiz uma cirurgia horrível, chama cross-leg, eu colei uma perna na outra, para tirar tecido de uma perna para outra, todo engessado. Amado, você não tem ideia do que é um hospital militar, e no meio daquela tensão da morte, morre um de um lado, morre outro, vai chegar a minha vez, não vai chegar a minha vez, vai cortar a perna, não vai cortar a perna. Amado, eu conheci o grande sofrimento nesta vida, porque por um pouco de tempo, e eu batia no peito, dizendo, eu sou católico, apostólico, romano, eu sou seguidor de Nossa Senhora de Fátima, sou um Judas Tadeu, eu batia no peito, minha culpa, minha máxima culpa, eu não tinha culpa de nada. Todos nós nascemos em pecado. Quando eu nasci, ninguém perguntou a minha mãe ou a mim, você quer ser um pecador? Eu já nasci em pecado, nós todos nascemos em pecado. Eu também não poderia fazer nada para ser salvo. Você não poderia fazer nada para ser salvo, se não fosse esse amor de Jesus. Irreparavelmente todos nós iríamos para o inferno, todos nós teríamos uma vida infernal, porque, amado, o inferno não é apenas o castigo lá no lago do enxofre consciente, já a vida sem Jesus nesta terra é um inferno. Olha aí uma sociedade cheia de alcoolismo, cheia de droga, cheia de ideologias, cheia de mentiras, cheia de corrupção. Gente aí fora em altos cargos governamentais são como paredes esbranquiçadas, usando a lei contra a própria lei, contra o povo. É isso que é a nossa sociedade. Paredes esbranquiçadas, só mais nada. Então, quando diz que Deus ama, que nos amou quando ainda éramos pecadores, então eu posso pensar assim, se você é de Jesus, você é amado por Jesus. Olha o telefone, por gentileza. Você é amado por Jesus, você é cuidado por Deus. Esse amor dele é incondicional. Essa paz que só Ele dá, essa justiça, essa segurança, esse conforto que nós temos espiritualmente falando. Sem Jesus as pessoas andam atormentadas. Tem gente que se mata, tem gente que entra em depressão profunda, fica bipolar, por não aguentar desculpa a expressão, não se levanta, o tranco da vida. As pessoas que não têm Deus não têm uma âncora para a sua alma, segura, firme e forte. Então, nós temos esse amor que nos levará à vida eterna. Então, nós estamos ligados ao amor de Jesus. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E diz que se eu estou enxertado nesta videira verdadeira, os meus ramos têm que dar muito fruto, porque vem dele a seiva. Então vamos voltar lá em João 15, 14 e 15. Você sabe que eu me sinto muito emocionado. Quando eu tenho muito cuidado, porque a minha paixão é tão grande, o meu amor por Jesus é tão grande. Eu me sinto assim, num êxtase espiritual. Gente, nós estamos dentro de uma igreja, num templo, numa catedral, falando ao mundo inteiro. Olha, como é que eu estou aqui, na minha carne, você sabe, eu sou pó. Eu não tenho nenhum dom pessoal, nenhum talento, nada do que eu estudei me capacitou para fazer o que eu faço. A Ele a honra, o louvor e a glória. Então vamos lá, João 15,
emoção é assim mesmo. João 15, glória a Deus. João 15, 14 e 15, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Logo já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, aqui está a graça de Deus. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então, meus amados, você sabe que esta palavra servos vem de uma palavra original que quer dizer escravo. Disse que nós não somos escravos naquela acessão da palavra da escravidão, mas somos amigos, porque o servo não sabe nada que faz o seu senhor, mas tudo quanto ele ouviu do Pai, ele diz, eu dou a conhecer. Então vamos lá pensar, a palavra servos e amigos. Qual é a diferença entre um servo e um amigo? É que Jesus está dizendo que o amigo tem uma relação de igualdade e equilíbrio com Jesus. Não é uma relação de autoridade impositiva, é uma relação de amigos. Quando você tem um amigo, é alguém que quer o teu bem, alguém que pensa em você, que luta por você, que tem os melhores sentimentos a teu respeito. Então ele diz, esta relação com Deus é uma relação de equilíbrio. A nossa vida com Jesus não está correndo risco. Entenda, Maria? Não está correndo risco. Nós não estamos sujeitos a que Ele apague o nosso nome do livro da vida. Nós não estamos sujeitos a que o diabo entre na nossa vida e nos arranque a nossa vida eterna. Nós não temos, porque nós somos servos, mas com uma qualidade de um upgrade, que se chama a amizade com Deus. Então, na realidade nós somos servos de Deus, mas somos amigos. Então, você sabe que a escravidão ou a servidão eram muito costumes, até os dias de hoje. No mundo antigo era muito normal, quando um povo ia para o exílio, ele ia sendo escravo. Havia uns senhores que tinham escravos. Você se lembra, na história do Brasil, 1808 para diante, o que chegavam aqui? Os navios negreiros com escravos. Então a escravidão em Israel era uma coisa comum, no mundo antigo uma coisa comum, mas ainda hoje a escravidão tem outras características. Mas uma pessoa que batalha a vida toda e termina numa aposentadoria de R$1.000 é um escravo. É o que então? É um escravo. No Brasil nós temos o problema da cor. Geram duas classes, a pessoa ganha menos porque tem uma cor mais escura, a pessoa não é tão honrado. Amado, isso é uma escravidão. Então, agora você vai ver uma coisa interessante, é que esta relação de servo, escravo, para alguns, era muito importante, porque eles acabavam por se tornar amigos do seu senhor. Acabava o chicote, acabava a imposição, acabavam os castigos, e eles passavam a ser amigos, e eles eram capazes de dizer, olha só, eu quero ficar com o meu senhor, eu não quero nunca sair deste senhor. Isto estamos tendo aqui uma visão do que seria a nossa vida com Jesus. Veja só, para você se lembrar disso, Êxodo 21, 1 a 5.
São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, judeu, 6 anos te servirá, mas ao 7º ele vai sair forro de graça. Cumpriu. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era um homem casado, com ele sairá sua mulher. E se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, agora veja, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, eu não quero sair deste lugar. Versículo 6, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Veja, o escravo acabou de dizer o seguinte: eu tenho uma relação tão importante, tão amorosa com o meu patrão, com o meu senhor, que eu não quero sair daqui, porque se eu sair, eu vou ter que deixar os meus filhos e a minha mulher aqui. Então, para que o meu gozo, a minha alegria seja completa, meu senhor, eu quero ficar com você o resto da vida. E diz que o senhor dava uma marca, fazia uma sovela e furava a orelha dele. Então, isto mostra o quê? Que este era um relacionamento perfeito, era um relacionamento de amor, porque o seu senhor era amoroso e queria que aquela pessoa que estava com ele de forma amorosa pudesse estar o resto da vida, porque eles estabeleceram uma relação perfeita. Ele disse: eu não quero sair desta situação. Então, a Bíblia diz que nós também temos uma marca, temos a marca de Cristo, que já fomos escravos do pecado, do mundo, que Satanás nos escravizou muito, uns com álcool, outros com bebida, outros com mentira, outros com engano, outros com impulsos negativos. Nós já fomos um escravo na verdadeira acessão da palavra, não tínhamos domínio sobre nós, fazíamos a vontade do príncipe das potestades do ar, éramos por natureza filhos da ira. Olha, essa é a nossa vida, era uma escravidão impositiva, e todos nós estávamos loucos para deixar este mundo e não sabíamos como. Então o Senhor Jesus Cristo, no tempo dele, no modo dele e com o amor que só ele tem, foi varrendo a casa, encontrou a dracma perdida, parou as 99 e foi em busca da que se havia perdido. Que Deus maravilhoso! Porque na carne nós não poderíamos ter qualquer decisão, nós éramos escravos do diabo. Quanto sofrimento nós penamos na vida, amados. Cada um tem uma história, eu volto a dizer, cada um de nós tem um testemunho. Penamos muito. Eu me recordo de um irmão que me dizia: apóstolo, até o meio-dia eu sou fulano e tal, do meio-dia em diante há uma força que me leva a beber, eu bebo e viro um animal. Que era essa força? Era a escravidão do diabo, amado. Pastor, eu não quero pensar mal, mas alguma coisa mais forte do que eu. Isso eram os insights do diabo. Mas graças a Deus que o Senhor quis estabelecer conosco uma relação de uma servidão, mas não uma escravidão. E ele disse: agora, Miguel Ângelo, eu não vou mais ver você como um servo que tem que me servir, eu vou estabelecer uma relação com você de amor. Você agora é meu amigo.
é meu amigo. E Ele me deu uma marca, fez uma marca em cada um de nós. A Bíblia diz que nós temos a marca de Cristo. Agora nós temos uma relação perfeita. Agora nós conhecemos o nosso Senhor. Agora sabemos que mesmo tendo vindo de um mercado de escravos, porque o pecado gera um mercado de escravidão. O Senhor nos amou tanto, que Ele olha para mim e para você, Ele não consegue ver mais o nosso passado. Ele diz: as coisas velhas passaram, assim, em Libras, passaram, eis que tudo se fez novo. E nós não fomos feitos novas criaturas para vivermos como escravos, porque quem vive a escravidão é a lei. Os senhores sabem o que Jesus disse através de Paulo em Gálatas 5. Ele disse: foi para a liberdade que eu vos libertei. Ficai firmes, não volte outra vez a ser escravo. Essa é a escravidão que machuca. Foi para a liberdade. Você não pode voltar e aceitar livremente voltar a ser um escravo dentro de uma igreja. Foi para a liberdade. Não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Isso não pode. Então o jugo da escravidão vem do mundo do pecado com o diabo e vem da lei. A lei é um ministério de condenação e de morte. E quem vive na prática das obras da lei vive debaixo de maldição. Essa é a escravidão que a igreja da lei promove no mundo inteiro há séculos. Em 1505, um senhor padre agostiniano de nome Martinho Lutero, depois de ter vivido um tempo de angústia, porque ele olhava a Bíblia e dizia: mas o que a Igreja Católica diz não é o que a Bíblia diz. Ele começou a pedir a Deus revelação, até que finalmente Deus iluminou os olhos do coração, e Deus lhe disse: o justo vive por fé. O que você vive é uma escravidão. E ele rompeu com a igreja romana, rompeu com os grilhões da escravidão. Eu fui um escravo na igreja romana. Eu tinha medo do diabo, eu tinha medo do inferno, eu tinha medo da vida eterna, eu tinha medo de tudo. Cheio de grilos na cabeça, cheio de dúvidas. Isso era a escravidão da lei. Paulo disse: não aceite. Não aceite viver. Você é um amigo de Deus. Você não é um escravo, você é um servo, mas você não é um escravo, você é um amigo de Deus. Então a lei promove. Paulo disse: olha, há alguns que pervertem e perturbam com um evangelho que não tem nada a ver com a graça de Deus. E Jesus foi firme usando os lábios de Paulo e disse: Paulo, diga à igreja, se alguém pregar outro evangelho, que não é esse que nós temos anunciado, a graça de Deus seja anátema. Pode ser um apóstolo, pode ser um anjo. Ora, quer dizer que um pregador pode levar pessoas a viverem em apostasia? Sim. Eu conheço gente que é escrava dentro de igreja, já não é uma geração apenas, não, já vem de 3, 4 gerações. Não pode cortar o cabelo, não pode usar saia, não pode usar calça, não pode vestir cinema, senta na igreja, homens de um lado, mulheres de outro, para evitar a tentação do marido com a esposa. Isso é uma escravidão. Se eu algum dia viesse triste com Jesus,
chateado com Jesus. Eu ouço às vezes pessoas dizerem coisas aí fora que são, como diz o português, do arco da velha. Não, porque eu estou chateado com Jesus, porque eu queria isto, ele me deu outra coisa. Então é uma relação dura, difícil. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, vem a mim. Larga essa imagem, larga esse ídolo, larga essa religião criada por Satanás, vem a mim, eu vou te dar descanso para a tua alma. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprenda comigo, disse Jesus, eu sou manso e humilde de coração, quando os deuses desta terra são vingativos. E o Deus da lei que Satanás tem usado é vingativo. Sei quantos dias jejuou, camarada? Ó camarada, quantos dias jejuou? Eu jejuei 15 dias. O diabo vai te pegar já. 15? Foi assim total, já estou até com uma úlcera no estômago, então tem que ferir mais. Eu quero ver o teu joelho sangrar, a tua patela, o menisco extruso, eu quero ver sangue na minha igreja. Isso é uma escravidão. Uma escravidão. Não tem prazer, não tem cor, não tem alegria, não tem palmas, não tem aleluia, obrigado Deus pela alegria da minha salvação. Não pode ter. Quem é da lei é um escravo da lei, vive debaixo de maldição. Paulo disse que Cristo se fez maldição em nosso lugar, para termos livres da lei, para podermos ter a bênção de Abraão. Ele foi o nosso substituto. Então, quando eu começo a falar do livro de Gálatas, eu estou falando de uma alforria. Quem me libertou definitivamente foi o conhecimento do livro de Gálatas. Foi uma alforria. Foi a minha carta de alforria. Quando eu entendi o que era o cristianismo, o que era o evangelho da incircuncisão revelado a Paulo para os gentios, que somos nós que não temos sangue de Israel. Pedro não, Pedro, o evangelho da circuncisão para os judeus. Então, quando eu compreendi que havia uma graça, havia uma lei, havia uma segunda graça, havia uma predestinação, uma eleição, uma soberania, diz que as ovelhas jamais perecerão, isto me libertou. Acabou a escravidão do jejum, da vigília, do sal, do óleo. Nosso ministério não tinha sal, mas tinha óleo. Tinha noites sem dormir, vamos vigiliar. A maioria do povo ajoelhava, dormia. Ninguém aguenta. Passaram a semana inteira trabalhando, depois passar a noite inteira acordado. Aí se fosse futebol e farra, muita gente aguenta. Mas imagina lá, ficar de joelhos uma noite inteira. Então, esse fardo pesado chama-se escravidão da lei. E por isso que quando alguém conhece alguém livre, sem ser uma pessoa de libertinagem, um libertino, as pessoas ficam, não pode, tem algum erro. Foi ele que criou um livro. Criou o quê? Não criou nada. Estou te levando ao conhecimento da Bíblia Sagrada. Escravo fui eu, que andava em procissão, carregando o andor nas costas, confessando de forma auricular com o seu padre: Padre, abençoe-me que eu pequei. Meu filho, o que você pecou? Pequei isso aqui, garoto, já cheio de culpa, que a igreja católica impõe culpa, minha máxima culpa. Eita, foi demais, vamos aliviar um pouquinho, é língua de gato, vamos lá, é o bolinho, está tudo me esperando após o culto, hein? Então, eu batia no peito, garotinho, eu tenho culpa, eu sou culpado, eu sou um pecador. Quer maior escravidão do que isso? Você nunca se sentir livre, nunca se sentir numa relação equilibrada de amor, de você ajoelhar e dizer: Abba, Pai, querido, queridinho, meu papai, meu paizinho. Uau!
Tem ministérios que só falam diabo, 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 diabo. Só falam diabo, diabo, diabo. Vai te pegar, demônio, está lá atrás, está escondido ali, vai aparecer. O órgão tem que ficar um pouquinho mais para trás para esconder as caixas, que o demônio se esconde lá. Eu entrei na igreja, eu vi umas coisas escuras andando no altar. Coisa escura. Tudo cheio de luzes aqui. Não viu nada, foi o diabo que lhe botou na cabeça que aqui tinha uma coisa escura andando. Escura nenhuma, é o altar da igreja, mas a pessoa que vem induzida, vai lá, diz que tem uma coisa escura andando no altar. Só se for o apóstolo que tomou sol, e o que eu vou fazer? É assim mesmo, é vitamina D. Então, quando o escravo era íntimo do seu senhor, quando o escravo conhecia o desejo, as fortalezas, as fraquezas, criava um vínculo forte de serviço e amizade. Então Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso amigo. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou dar esse meu testemunho e eu quero que você dê também. Eu o servirei até a morte. Diga isto. Aleluia! Diga isto: eu o servirei até a morte, até o fim. Ele disse: eu estarei com vocês até o fim. Então nós estamos aqui porque iremos servir ao Senhor até o fim. Por que, apóstolo? Porque Jesus nos chama de amigos. Servos para servir, mas não escravos, amigos. Esta palavra amigo vem do grego phileo. Bispo tem aí por acaso? Phileo. Phileo quer dizer filho. Existem 3 tipos de amor. O amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, que foi Deus quando criou o sexo, criou para ser um homem com uma mulher. Não adianta vir aqui com uma ideologia, porque Deus criou homem e mulher. Chamou Adão, Godofredo, Eva. Só para... Depois eu recebo aí um monte de cartinhas. Então, Deus criou um amor eros, erótico. Foi Deus que disse: olha, agora você tem a Eva, e eu vou te dar uma recomendação, Adão. Vai treinar na beira da praia da Barra, toma uma água com coco, um amendoinzinho e multiplicai-vos, sede fecundo, tenha muitos filhos. Foi Deus que deu isso aqui. Não adianta agora dizer não, porque eu sou um homem, mas o meu corpo lá dentro, eu sinto assim uma coisa meio estranha e tal, que eu vou tomar hormônios para trocar. Vai ser homem até o fim, amado. Vai ser homem. E se fizer PSA, vai dar o problema de próstata. Então ele disse que nós somos filho, filhos, amigos. Então Deus criou o amor eros entre um homem e uma mulher. Deus criou o amor ágape, que é o amor sagrado dele conosco e para com a igreja. E Deus criou o amor filho, que é o amor de pais para filhos. O amor que existe entre um pai e uma mãe e os seus filhos é um amor sagradíssimo, chamado filho. Estão tentando passar uma lei. Já há países que já aceitaram casamentos entre familiares, entre pais com filhos e filhas. Olha o absurdo. Como é que é a nossa sociedade? Como é que estão batalhando aí para tentar negar a glória de Deus? Então no versículo 15 ele volta e diz: eu vos tenho chamado de amigos, porque eu vou vos dar a conhecer tudo o que eu ouvi. Amigos. Então Jesus não tem segredos conosco. Não há uma coisa que ele diga: oh minha filha, perdão, mas é mistério. Os mistérios foram revelados. A palavra que esteve ocultas desde os tempos eternos, Deus revelou através dos seus profetas e os santos apóstolos.
Ele é o tesouro da sabedoria, ou não é? É o tesouro da sabedoria. Veja só, ainda nenhum dia existia quando todos os nossos dias estavam escritos e contados no livro da vida. Não havia nenhum. Deus já tinha dito o que cada um vai viver nesta terra. Longevidade recebemos com alegria, meu amor. Então, não há segredos entre nós. Nós e Jesus já sabemos o que Ele tem. Ele mostrou a predestinação, Ele mostrou a eleição, Ele mostrou a sua prognoses. Eu soberanamente digo que fulano de tal conhecerá a minha salvação e terá salvação eterna. Chamamos prognoses. Soberania de Deus. Então veja você, somos servos porque estamos servindo, somos amigos, somos servos amados, somos amigos íntimos do Senhor, e eu vou lhe dizer, não há maior amor que Jesus. Sabe por quê? Porque Ele deu a sua vida por nós. Buda não deu, Maomé não deu, Confúcio não deu, os Shirvás, os deuses do Oriente Médio, não deram sangue, nem a sua vida num sacrifício pelo próximo. Pelo contrário, todos eles são deuses vingativos. Manda uma pessoa em volta de bombas explodir dentro de um casamento para matar todo mundo. Que Deus é esse? Não há maior amor do que Jesus. Ele nos mostrou a nossa eleição. Olha o que dizem no versículo 16: não fostes vós que me escolhestes. Não foste. Você não me escolheu a mim, pelo contrário, fui eu que te escolhi. Eu designei para que tu vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha a relação de amor com Deus. Não falha, não tenha medo. Pastor, mas estão dizendo que tem uma quinta onda, sexta onda. Mas não tema, Deus é conosco, a igreja é dele. Foi Ele que te chamou, não fui eu, foi Ele. Foi a sua soberania. Ele disse, eu vou estar até o fim com eles, a minha igreja. Eu vos escolhi. Então imagine esta relação com Jesus. É perfeita, é verdadeira, é preciosa, é linda. E por que eu tenho que lhe ensinar estas verdades, baseados na Bíblia, estudos longos, servindo aqui o que é realmente um alimento sólido, e não vivermos de leitinho, porque leitinho é graça e paz para o Senhor até amanhã. É mergulhar no coração de Deus, porque nós vivemos num mundo muito perigoso, num mundo cheio de inimigos, tanto material quanto espiritualmente falando. E quem é o escudo que nos defende de tudo isto? O Senhor Jesus. Então, quando a Bíblia diz que nós somos servos, Ele não diz que você é um escravo, sofredor, debaixo de um chicote, como as igrejas da lei fazem, como as religiões deste mundo fazem. Ele diz, você é um servo, mas eu não vou te tratar só como servo, eu vou te tratar mais intimamente, como um amigo. E eu vou te dizer, Jesus tem mais amigos e servos que qualquer senhor desta terra. Ele é o Senhor dos que lhe pertencem. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu amigo. Então, pastor, qual é o fundamento cristão que nos difere do mundo secular lá fora? Uma frase: Jesus é o nosso Senhor. Então ele diz em Romanos 10:9: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, Kyrios, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Alguém mais pode dar esta salvação? Não.
Se confessares com a boca, crendo com o coração que Ele é Senhor, que você é um servo, porque na carne nós somos servos, estamos aqui servindo, mas a nossa relação com Deus é de amor. Ou Ele chega a disciplinar aqueles que Ele ama. O bastardo não tem disciplina. Por isso é que você vê tantos filhos do diabo fazendo, pulando, contando história, isso e aquilo, porque não tem disciplina, não tem correção, não tem açoito. Mas o Filho de Deus tem para quê? Para poder participar da santidade de Deus. E Ele diz que Ele disciplina aquele que Ele ama. Nossos pais, disse Paulo aos Hebreus, também nos disciplinavam. No início nós ficávamos tristes, mas depois nós sabíamos qual era o objetivo deles. Assim Deus faz. Deus também disciplina, corrige, açoita, para quê? Para que nós possamos participar da sua santidade. 1 Coríntios 12:3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito afirma anátema. Ninguém que tem o Espírito Santo pode dizer que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for o quê? O Espírito Santo. Diga o Senhor é Cristo. Diga o meu Senhor é Jesus. Então quando nós o confessamos como Senhor, nós ficamos submissos à sua vontade. João 15:10, se guardares os meus mandamentos se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor eu permaneço. Quer dizer que se eu viver a Bíblia, eu estou vivendo o verdadeiro amor de Deus. Então o Senhor é Cristo. Em Efésios 1:20-22, ele disse, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e expôs todas essas coisas, e pôs o quê? Debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, ele deu esse poder a quem? À igreja, aos filhos, que são servos para o servir, mas são amigos de Cristo. Então quando eu dou o meu dízimo, eu não dou o meu dízimo pensando que vem um chicote na minha cabeça, se eu não dizimar, e o Senhor diz, inferno, vai, para o inferno, não quero saber de você. Eu não estou, eu faço porque eu amo, porque Deus, Senhor Jesus é a minha paixão, é um amor verdadeiro, ele vem daqui de dentro. Eu quero que você me olhe sabendo que eu estou falando da parte dele, que ele te ama muito. Filipenses 2:9 disse, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 11, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, nós temos um nome que está acima. Então diga qualquer nome de deuses desta terra, Jesus está acima. Diga qualquer nome de doenças, Jesus está acima. Qualquer grau de dificuldade, Jesus está acima. Ele é Senhor. E esta palavra Senhor vem do original grego Kyrios. Mais de 700 vezes no Novo Testamento a palavra Senhor. Senhor quer dizer aquele que tem poder, aquele que tem direito absoluto. E qual é o sinônimo de Kyrios? Despotes, governante absoluto. O governante absoluto, despotes. Pastor, mas esta palavra despotes parece que é a palavra em português déspota. Sim, vem daí, a original, a etimologia da palavra vem daí. Mas enquanto, por exemplo, Fidel de Castro foi um déspota que mandou matar no paredão, o nosso déspota é um déspota em amor. Ele governa os seus amigos. Disse Judas 4, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito tempo foram, eu estou com toda a força, antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem. O ímpio é que transforma em libertinagem a graça. Já eu posso pecar porque eu sou predestinado. E disse que negam
o nosso único, soberano, único, diga único, soberano, diga soberano, e Senhor. Quem é o único, soberano e Senhor? Jesus Cristo. Jesus Cristo. O único, soberano Senhor, Jesus Cristo. Então, só em Atos dos Apóstolos, 90 vezes o Senhor, aliás, Lucas se refere a Jesus como Senhor. Senhor quer dizer alguém que tem domínio e poder absoluto. Ele é o Senhor dos seus servos. E ele diz: você agora não é só um servo, você é um amigo. Eu te mostro tudo o que eu sei. Eu te revelo, eu tiro as escamas dos olhos, os véus do coração. Olha, amado, dizia o velho pregador: fora disto tudo é heresia. Tem que tratar desta forma. Senão você abre uma brechazinha para alguma coisa da lei, um pouquinho de apostasia, acha que não, Deus não vê, Deus não sabe. Amado, nós somos submetidos ao senhorio de Cristo, nós nos curvamos diante dele. Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Não ponha os teus planos na minha frente, não ponha as suas ambições, os seus desejos, negue-se a si mesmo. Depois, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O que é a cruz de Cristo? É fazer a vontade dele. A esta hora, tanta gente do outro lado, 60% das igrejas estão em casa. Deus não criou Zooms, com todo o respeito. Deus não criou uma igreja em Zoom. Deus criou a igreja corpo de Cristo desde o início. A igreja primitiva, eles se reuniam, estudavam, oravam, partiam pão, ceavam. A igreja foi criada por Deus, isso não é invenção humana, senão nós não teríamos forças para estar aqui. Então diz que a vida espiritual tem que negar a nossa carne, tem que pegar a cruz, tem que fazer a vontade do Senhor. Jesus disse isso em Lucas 6,46. Por que me chamais de Senhor, Senhor? Vocês não fazem o que eu mando. Quando eu estou falando disso, você diz: porque é Moisés, eu não aceito, é cão guloso. Não. Aí eu mando orar, você diz: não, porque, puxa, eu não tenho coragem de orar todo dia, tal. Não, vou orar uma vez por mês. Então diz: se você quer chamá-lo de Senhor, Senhor, faça o que ele manda. Aquilo que você pode estar guardando no coração: pastor, mas o senhor não sabe, ela me ofendeu muito, eu passei uma humilhação. Perdoa. Você não sabe que 90% dos tumores e AVCs e cânceres são fruto de falta de perdão, fruto de ira, de raiva, de vingança. E o nosso corpo fala, amado, ele explode em algum lugar e começam a aparecer células killer, matadoras, e a pessoa descobre: por quê? Eu não perdoo, nem que eu morra eu não perdoo ele, eu não perdoo. E a pessoa vai, estoura o coração, estoura o cérebro, porque não quis perdoar. Perdoa, amado. Só perdoa quem é forte. O fraco guarda para explodir o coração. Então nós somos servos. A palavra grega do servo é doulos. Doulos. Então, doulos quer dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E eu vou lhe dar um segredo: não reclame nada de Deus. Peça, bata, implore, chore. Eu ontem tive um dos dias mais fortes da minha vida espiritual. Sabe, sem pieguices, que eu não sou piegas, sofrimento que eu tive no passado, imagina. Eu passei 1h30 aos prantos diante de Deus, cheguei a perder a voz. Tanta emoção, tanta entrega, tanto submetimento. Eu comecei a chorar porque eu tenho algumas coisas que Deus tem que me responder. Eu sei que Ele vai responder. Então eu tive um momento de pranto,
parecia Davi, aos prantos, aos gritos. Porque eu posso fazer isso com o pai. Ele disse: Miguel, você é meu amigo, fala, chora, abre o teu coração comigo, qual é o teu problema? Eu conheço os teus problemas, eu conheço as tuas necessidades. Então, você é minha propriedade, você só não tem o direito de reclamar de mim. Como tem gente que reclama: esse sol horrível, como pode essa chuva molhada? Tinha que ser seca. O meu cabelo encolhe todo, vira. Não pode. Esta vida. Amado, então, que Deus me leve logo. Calma, que Deus sabe quando é que vai nos levar a cada um de nós. Não peça, porque às vezes você está mexendo em terreno difícil. Porque era melhor Deus me levar. Calma, Deus tem um plano grande para a tua vida. Não precisa pedir, porque os dias já estão escritos. A pessoa às vezes tem tanto peso, tanto fora, que era melhor que Deus me levasse, era melhor que Deus me matasse. Calma, Deus te ama, filho. Nós somos doulos, propriedade dele. Ele é o nosso advogado, é o nosso juiz. Fomos comprados, fomos amados. Veja que Jesus diz em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza, a mamon. Eu não posso ter o meu coração com Jesus e uma parte com mamon. Pastor, sabe, eu gosto muito da igreja, mas eu quando ouço um sambinha, eu me arrepio, aposto. Às vezes eu estou aqui na igreja, toco uma musiquinha, eu já vou para o sambinha, e eu fico, aposto, é um negócio, puxa do lado, puxa do outro. Amado, isso não te vai pagar as tuas contas. Desculpa lá, tá só para te falar. Não vai pagar, não vai te curar, não vai resolver. Pastor, mas eu estou aguardando o Réveillon. Para quê? Para passar conosco, né? Dia 31, não, eu quero ir lá em Copa, na Copa bacana. Eu quero ir na Copa bacana. Eu quero estar no meio de 3 milhões de pessoas. Eu quero receber um santo que passa lá, né? Amado, fuja disso. Isso são deuses que escravizam. É melhor passar aqui o Réveillon com a bênção do Senhor Jesus, terminando o ano em alegria, começar o novo ano na casa do Pai, mais um ano. Apocalipse 11:18, estamos chegando ao fim, tá, irmãos? Apocalipse 11:18. É? Então vamos ficar aqui até a meia-noite. Eu prego, eu tenho capacidade para pregar até a meia-noite. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos. Amém. Eu recebo os profetas, os santos, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Teus servos, doulos. Somos servos do Deus Altíssimo, mas numa relação de amizade. Apocalipse 19, 1 e 2. Depois destas coisas ouvi no céu uma com grande voz, numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, doulos, servos em amor. Eu termino com Apocalipse 22, 13 e 4. Nunca mais haverá maldição. Nela, na cidade celestial, estará o trono de Deus, do Cordeiro, e os seus servos, os doulos, aqueles que têm chamado a Deus em amor, e os seus servos o servirão. Versículo número 4: contemplarão a sua face, e na fronte dos servos está o nome dele. Está o nome dele, a marca dele. Temos a marca de Jesus.
servos escolhidos, comprados, propriedade de Deus. Temos um mestre bom, amoroso, fiel, amigo, que nos protege, que nos guarda, que nos ama. Temos a nossa fronte o nome de Jesus. E quando o inimigo sabe no mundo espiritual que alguém tem a marca de Jesus, ele diz: nessa eu não posso tocar. Eu vou armar guerra com o Rei e Senhor, o Todo-Poderoso. Não pode. Eu termino. Quem não é servo de Cristo, quem não tem uma relação de amor, de amizade com Deus, escravo do pecado, não é livre, escravo de Satanás. Então, que você seja um homem, uma mulher fervorosos, que seja obediente ao Senhor, que você se torne um amigo íntimo de Deus. Você já tem a mente de Cristo, sabe que Ele te ama tanto, que Ele quer o melhor, que Ele é por nós. Quem será contra nós? Esta é a relação que eu tenho com Ele. Ele não diz escravo, Ele diz meu amigo. O que é que você quer conhecer? Senhor, existe vida além? Sim, por isso te predestinei. Senhor, e quando se ouve dizer aí fora que tu apagas o nome do livro da vida? Ele diz: não, pelo contrário, eu vou te confessar diante do Pai. É que a lei é que escraviza, o diabo é que escraviza, o pecado é que escraviza. Livre é quando se conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Verdade vos... Você pode fazer esse gesto? A verdade é vos... Vamos dizer mais bem. A verdade é vos... Terceira, a verdade é vos... Diga: eu sou livre em Cristo Jesus. E dê-lhe um lindo aplauso para a glória do Senhor. Uou! Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus. Obrigado porque somos teus filhos, amigos e servos. Decidimos, Pai, porque tu decidiste isto por nós. Vamos até o fim, porque tu irás até o fim conosco. Nunca nos abandonarás. Foi isso que tu disseste em Hebreus: nunca vos deixarei. Nunca. Obrigado, Jesus.